Boa noite pessoal. Já entre aí dizendo de onde você está, se você está me ouvindo bem. Se você estiver me ouvindo bem, dá um toque aí. Vem pra VIX. Oi, Alex. Daqui uns dias estou chegando por aí. De onde você fala? Carazinho do Rio Grande do Sul. Ah, legal. Gramado, Rio Grande do Sul. Boa noite. Olha aí, Danilo, meu amigo. Saudades. Curitiba, Realengo. Faz o seguinte, ó. Peruíbe. Me chamo Patrícia. Onde posso encontrar os seus livros? Na Amazon, na Livraria Cultura. Só você escrever meu nome no Google que vai aparecer aí os livros todos. Já faz o seguinte, ó, já pega essa live e já manda para os seus contatos aí. Já manda para os seus contatos, porque esse tema, ele, por muitas, assim, ele é comum ser tratado de maneira pouco cuidadosa. E eu sei os meandros disso, né? Quanto isso pode gerar conflitos, preocupações. Tem essa questão lá do Rio Grande do Sul. Imagina, depois de toda aquela tragédia, aparece uma notícia dizendo que numa cidade do Rio Grande do Sul os caras constroem uma imagem gigante, talvez a maior imagem da figura de Lúcifer, não é? Isso é importante, vamos conversar sobre isso. Lendo Autoridade Bíblica e Experiência do Espírito, Cascavel, Ceará. Que legal, Roberto. Esse livro realmente ele discute alguns temas importantes da hermenêutica pentecostal e tem uma galera que está falando coisas aí que eu acho que tem pouca coerência, sabe, sobre o tema. Olha aí, ó. Davi. Oi, muito bem. Diz aí de onde você é. E vá mandando essa live para os seus amigos. Se for, vai curtindo aqui também, porque se você for curtindo, a live gira, né? Roda. Os algoritmos mandam para mais pessoas. E eu acho que esse tema é importante. Quem nunca ouviu falar nessa expressão, né? Lúcifer. Né? Lúcifer. E é muito comum nós termos a ideia de que Lúcifer é o anjo que caiu do céu. Não é isso? E essa ideia, ela acontece a partir de Isaías 18, especialmente, Ezequiel 28, e depois lá em Lucas capítulo 10. Eu vi quando Satanás caía do céu. Lembra desse texto? Quem do Senhor é necessário, abençoa muito o ministério ao qual eu confio em minhas mãos. Obrigado por tudo, conhecimento transmitido. Me tornei pastor com 26 anos, é desafiador. Alisson, é muito desafiador, eu sei disso. E espero que Deus te abençoe e você consiga enfrentar esse desafio com muita destreza, muita coragem, muita graça divina. Ó o Wellington aí, salve, Wellington, meu amigo, reverendo da Igreja Batista Carismática, né? Batista Nacional. Estavam esses dias, não é isso, Wellington, numa conferência aí no congresso da tua denominação, muito bonito. Bom, você até deu ideia pra gente fazer uma live, vamos bater um papo aqui, depois se você quiser subir também, Wellington, você pode subir, pra gente conversar, só mandar aqui o convite. É isso, vamos lá. Eu escrevi um texto, provavelmente você deve ter visto, né, esse texto aí, você que me segue, falando de um episódio, né, um episódio constrangedor para alguns, um episódio estranho, né, que assustou muita gente, que foi a estátua, né, botaram uma estátua lá, gigante, alguns estão dizendo que é a maior estátua de Lúcifer, não é? Lá no Rio Grande do Sul. E exatamente nesse contexto, essa coisa precisa de uma análise teológica, inclusive para que nós não caiamos em falas
e interpretações injustas. Primeiro, o Rio Grande do Sul é uma região, o Sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Paraná, e aqui especificamente Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, são estados com uma presença maciça de evangélicos, de cristãos, de católicos. Então, assim, me preocupa as pessoas começarem a olhar aquela estátua lá e criarem a ideia de que toda a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul tem relação com os cultos pagãos, como este culto aí dessa sociedade luciferiana. Então isso é um problema que me fez, inclusive, escrever o texto para explicar que o que eles estão fazendo ali não passa de uma expressão religiosa com diversas fragilidades, fraquezas, problemas. Se eu fosse um pouquinho mais assim, né, radical, diria bobagem, coisa sem sentido, ignorância, inclusive, típica das práticas pagãs, ignorância típica das práticas pagãs, né? E no texto, inclusive, eu expliquei, e eu vou aqui voltar a conversar sobre isso, de onde vem esse culto. Primeiro, né, eu preciso explicar o contexto. O contexto é, lá no Rio Grande do Sul, saiu uma matéria que construíram uma estátua, eu até esqueci o nome da cidade agora do Rio Grande do Sul, construíram uma estátua para Lúcifer, num santuário, né, dedicado a uma ordem, né, a uma religião luciferiana, etc. Engraçado que na foto que saiu na... Pois é, tá vendo, Edna? Que coisa terrível. Imagina, você deve ter vivido situações difíceis aí, você ouvir que a culpa é porque vocês são... Isso, Gravataí, exatamente. Gravataí, Vitor. Que isso aconteceu porque vocês são pagãos, porque Deus estava punindo Rio Grande do Sul por ser uma região religiosamente com cristianismo frio, ou porque vocês têm outros deuses. Imagina vocês serem culpados de uma coisa dessa. E mais, né? Aplicar isso a Deus, que é pior. Gravataí, isso aí, Rodrigo, Gravataí, que é pior. Então, primeiro, a minha discussão sobre esse tema porque eu estudei no meu mestrado e no meu doutorado o judaísmo do Segundo Templo, os textos da Bíblia hebraica. No mestrado, especificamente, eu estudei sobre o conceito do demoníaco no Novo Testamento e a história da formação desse conceito. Então, o tema de Lúcifer, essa expressão Lúcifer, foi uma das expressões que eu estudei e avaliei da onde vem e como se desenvolveu esse termo. Vamos lá. Então, primeiro, a minha discussão sobre Isaías e o profeta Ezequiel 28, Isaías 14, que esses dois textos não estão falando exatamente de um ser angelical que é o do céu, não significa que eu esteja afirmando que esta ordem não pretenda adorar ou relembrar ou trazer à memória um ser que foi contra Deus. Eles chamam esse ser de Lúcifer porque na cabeça deles esse ser que é contra Deus se chama Lúcifer. Segundo, não nega a existência dos seres demoníacos, dos demônios, de Satã. O Novo Testamento, ele tem uma vasta manifestação. No Novo Testamento nós temos vários textos, narrativas de exorcismo, de vitória sobre o demônio, sobre o diabo, sobre todas as forças malignas. Jesus expulsou demônios, Paulo expulsou demônios, João fala dos demônios e seus anjos.
E todo o Novo Testamento tem a presença dos demônios, dos seres malignos. Então, não é negar a existência dos demônios, não é negar a existência de Satanás, não é negar a existência de um príncipe dos demônios. Tudo isso nós encontramos no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas Epístolas, no Apocalipse, está lá. Aliás, Efésios diz que em Cristo todos os seres malignos foram vencidos. Então, quando nós ouvimos lá no Novo Testamento sobre batalha espiritual, Efésios capítulo 6, por exemplo, ali é uma batalha que já foi vencida em Cristo Jesus na cruz. E Cristo nos colocou ao lado dele e nós recebemos esta vitória. O Cristo vitorioso, né? O Cristo que vem e vence os seres malignos, vence Satanás e seus anjos, vence as forças do mal. Essa é a expectativa, inclusive, da vinda do Messias. Um Messias que vence o mal, vence o demônio, vence Satanás e seus anjos. Essa ideia é neotestamentária. No Antigo Testamento, nós não temos esse tipo de expectativa, ok? Não há vitória sobre os demônios, não há um príncipe dos demônios, não há demônios que entram nos corpos das pessoas, não há exorcismo contra os demônios. Isso, na Bíblia hebraica, não aparece. Inclusive, quando a gente lê sobre as experiências de Saul, que Davi tocava a harpa e Saul era liberto, o texto diz que o que tomava Saul era o espírito da parte do Senhor. E o espírito é Ruach. Não é espírito demoníaco, não é espírito maligno, é Ruach, um espírito da parte do Senhor. Então, quer dizer, nós não temos essa ideia de um líder de demônios, possessão demoníaca no Antigo, mas temos no Novo. Então, podemos falar sobre demônios, sobre expulsão de demônios, podemos falar que os demônios atuam e que Jesus os venceu e nos deu autoridade de vencê-los no nome dele. Na cruz, todos os demônios foram derrotados. Na cruz de Cristo, somos colocados ao lado daquele que venceu as forças malignas e a vencemos também. Pronto, isso é teologia do Novo Testamento. Então, falar como estou falando sobre Lúcifer não significa negar a existência e a afirmação inquestionável das forças malignas no Novo Testamento. Para o Novo Testamento, o mundo jaz o maligno. Na linguagem do Novo Testamento, Jesus vence o maligno. Na linguagem do Novo Testamento, os demônios estão atuando no mundo. Obviamente que nós precisamos ter discernimento, porque nem tudo é demônio, mas a expectativa da presença demoníaca no mundo, a expectativa do demônio possuir pessoas, e a ideia do exorcismo, isso está no Novo Testamento. A Edna está dizendo: pastor, quando possível faça uma live sobre batalha espiritual. Faço sim, para explicar inclusive Efésios capítulo 6. Ponto. Agora, existem dois textos que são usados, especialmente esses dois, para falar da origem de Satanás e seus anjos. Isaías 14 e Ezequiel 28. Se você puder abrir Isaías 14, eu vou citar aqui o verso que é mais usado para afirmar isso. Isaías 14. Verso 12, diz assim, se você tiver com a Bíblia aí, Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela d'alva, ou estrela da manhã, filho da aurora, como foste atirado à terra, vencedor das nações. E no entanto dizias no teu coração: subirei até o céu, acima das estrelas de Deus, colocarei meu trono, estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. Subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo, e contudo, verso 15, contudo, foste precipitado ao Sheol, nas profundezas do abismo. Veja, esse texto aqui, ao lado do profeta Ezequiel, capítulo 28, as pessoas costumam falar que se refere a um ser celestial que caiu do céu, porque se rebelou contra Deus,
porque quis ser maior do que Deus. Esse ser, especialmente por conta de Isaías, porque é em Isaías que aparece a palavra Lúcifer, seria Lúcifer. Agora, deixa eu te fazer algumas perguntas óbvias e básicas, né? Vamos lá. Primeiro, Lúcifer é um termo em latim. Como que um termo em latim estaria na Bíblia que foi escrita em hebraico, que é o Antigo Testamento? O que tem a ver latim com hebraico? É simples. Vamos entender o que significa o termo em hebraico para depois compreendermos por que esse termo em latim. Olha lá. Ó estrela da manhã, ou Dalva, filho da aurora. O termo em hebraico é Helel ben Shahar. Helel ben Shahar. Helel é o termo, é uma estrela que os gregos davam outro nome, os mesopotâmicos davam também o seu próprio nome, e que em hebraico se refere a uma estrela no céu, estrela literal, uma estrela. Ben Shahar, filho da aurora, filho da manhã, porque essa estrela aparecia nesse período entre o período, esse contexto do amanhecer, quando estava começando a amanhecer. Entendeu? Nesse período do amanhecer. Então, esse Helel é essa estrela. Do que Isaías está falando? Para que a gente entenda sobre o que Isaías está falando, é muito importante voltar ao capítulo 13, porque o capítulo 13, 14, capítulo 15... se refere a profecias contra as nações. E ele começa esses oráculos contra as nações, no capítulo 13, falando da Babilônia. E diz, oráculo de Isaías, filho de Amós, viu a respeito da Babilônia. Alçai um sino sobre um monte escalvado. Erguei a voz para eles, acenai-lhes com a mão para que venham às portas dos nobres. Então, oráculo a respeito da Babilônia. Agora o capítulo 14. Capítulo 14. Verso 3. Olha só o que diz capítulo 14, verso 3. Que é o contexto onde aparece essa expressão estrela da manhã. E sucederá no dia que Yahvé te der descanso do teu sofrimento, da tua iniquidade e da dura servidão a que foste sujeitado, que entoarás uma sátira a respeito do rei da Babilônia. Veja, o profeta está dizendo, o povo estará no exílio, está no exílio. Ele diz, quando vocês forem libertos do exílio babilônico, Babilônia é uma nação, vocês cantarão uma sátira, ou seja, vocês cantarão um tipo de zombaria contra a Babilônia. Uma zombaria contra a Babilônia. Que diz assim, como terminou o opressor, como terminou a arrogância. Yahvé quebrou o bastão dos ímpios, a vara dos dominadores, daquele que feria os povos com furor, que feria com golpes intermináveis, que com ira dominava as nações, perseguindo-as sem que o pudessem deter. De que ele está falando? Ele diz no início do texto. Ele está falando de Isaías, ele está falando da Babilônia. Essa nação que oprimia, ou seja, que devastava os povos. Aí ele começa a falar de maneira metafórica, zombando, fazendo uma sátira mesmo. Verso 9. Nas profundezas o Sheol se agita por causa de ti, para vir ao teu encontro. O que era o Sheol? Ou o inferno, né? Lugar dos mortos. Ele está dizendo, olha, a Babilônia, que se acha
o grande império vai cair, vai pro Sheol, vai ser eliminada, vai ser morta. E, inclusive, ele diz, vocês entoarão isso quando forem libertos do exílio. É isso que Isaías está dizendo. Aí no verso 11 ele diz, o teu fausto foi precipitado no Sheol, juntamente com a música das tuas harpas. Sobre o teu corpo os vermes formam como um colchão, os bichos te cobrem como um cobertor. De que ele está falando? De maneira metafórica, crítica, está falando do rei da Babilônia. Ele diz isso. A Bíblia está dizendo que é sobre o rei da Babilônia. Como caíste do céu, ó estrela d'alva. O que era essa estrela d'alva? Essa estrela d'alva era, ou estrela da manhã, esse que é Reléu em hebraico, essa estrela que ficava lá em cima. Lá em cima. E as pessoas olhavam assim, quando estava nascendo, quando o dia estava iniciando. Olhando para cima como sinal de quê? De poder, de exaltação. Ele está dizendo, ó Babilônia, você vai ser levada para o Sheol. Vocês, povo de Deus, povo de Israel, vocês vão cantar que a Babilônia caiu, vocês vão cantar que ela foi jogada no Sheol, vocês vão cantar que ela foi jogada para os bichos, porque ela foi derrotada. Ela que se acha essa estrela, que se vê como essa estrela no céu. Ó estrela, como fostes precipitada à terra. Quem está sendo incentivado a cantar isso? Israel. Cantar por quê? Porque Babilônia caiu. É o que o texto diz aqui desde o início. Mas por que ele usa essa imagem de uma estrela que cai? Porque estrela no sentido de ser divino, exaltado, que cai. Quer dizer, Babilônia exaltada cairá. É a mesma imagem que João do Apocalipse apresenta lá no capítulo 19. Que ele usa, inclusive, esse hino. Falando de Roma, que é chamada de Babilônia. Que ela ia cair. Caiu a Babilônia. Lembram disso? Então, beleza. Talvez por trás dessa sátira de Isaías, haja um mito conhecido lá naquele contexto da Palestina, em Ugarit. Ugarit é uma região lá, que foram encontrados tabuinhas com diversos hinos, cânticos, textos sobre Baal, Asherá e sobre um tal de Atar, um deus menor que quis subir acima dos deuses, sentou no trono de um dos deuses e caiu de forma vergonhosa. Então essa ideia de um ser divino que cai, de um ser poderoso que cai, provavelmente esteja por trás dessa sátira de Isaías. Isaías vai aplicar isso a quem? Ao rei da Babilônia, como ele mesmo diz. Então, Reléu ben Shahá, ou seja, Reléu, estrela da manhã, filha da manhã, filho da manhã, é uma estrela que ficava no céu no período assim do amanhecer, quando começa a amanhecer. E Isaías aplica isso a Babilônia. Diz, você se sente essa estrela, mas você vai cair. Você vai ser derrubada. E ele diz, é uma sátira, ou seja, é uma zombação. O próprio profeta Isaías diz isso. Em Ezequiel 28, se refere ao rei de Tiro, pedras preciosas, etc. Porque Tiro era uma região que servia de comércio para essas pedras preciosas. Também se achava uma espécie de ser divino, ser poderoso. Ok? Então, isso aqui, os dois textos, Isaías 18, Isaías 14 e Ezequiel 28, os dois textos se referem tanto a Babilônia como a Tiro. De onde vem Lúcifer, então? Por que a gente encontra a questão do Lúcifer nestes textos, especialmente em Isaías? Aproveito para te dizer, compartilhe essa live, curte essa live para que ela possa girar mais, para que vocês entendam de maneira mais profunda esse tema, essa questão, o que vai ajudar a arrancar compreensões equivocadas sobre o assunto. Lúcifer é uma palavra em latim. Lúcifer
era o nome da estrela que aparecia no céu, que inclusive os romanos já escreveram sobre ela. Tem literatura romana, lá do contexto do período de Jesus e depois. Então, essa estrela que ficava no céu, como a estrela que aqui Isaías chama de Helel, para os romanos de língua latina era Lúcifer, estrela de luz, que aparecia também na manhã. Quando acontece a tradução do hebraico para o latim, São Jerônimo, que é um dos responsáveis, o principal responsável por essa tradução, ele vai traduzir Helel por Lúcifer, o que está corretíssimo. Porque Isaías está falando em hebraico de uma estrela que fica no céu, que representa a Babilônia que vai cair. Obviamente, São Jerônimo, quando vai fazer a tradução do hebraico para o latim, vai usar um termo que cabe ao que seria Helel para a tradição hebraica. Qual o termo? Lúcifer. Há textos romanos que dizem assim, textos romanos lá do 1º e 2º século depois de Cristo. Quando Lúcifer aparece no céu, o romano sai a trabalhar. O que ele está dizendo? Quando essa estrela lá que aparece no período do amanhecer, então o romano sai para trabalhar. Qual que é a estrela que aparece no céu no início da manhã, no Brasil, por exemplo? Quando nós olhamos para o céu, está amanhecendo, assim, qual a estrela que costuma aparecer? Quem é bom nisso? Me diga. Como a gente chama em português, você sabe? Aquela estrela que aparece na manhã, se alguém sabe, me diga aí. Há uma estrela que aparece aqui no céu quando amanhece, não é? Como Sol. Tudo bem, mas tem uma estrela que você consegue perceber que está entre a noite e o amanhecer, né? Ea era para os gregos, Vênus, a estrela Vênus, né? Helel aqui na parte em língua hebraica, e Lúcifer em latim. Lúcifer em latim. Quando São Jerônimo traduz Lúcifer, não traduz Helel por Lúcifer, logo nos primeiros séculos do tempo da Idade Cristã, logo na patrística, começam a afirmar que esse Lúcifer, que Isaías está falando de um ser. No entanto, o termo em Isaías e na Vulgata não se refere a um ser, se refere a uma estrela. Posteriormente, a patrística, na Idade Média, e outros, né, leitores, que inclusive até hoje acolhem isso, se identificou Lúcifer como se fosse um ser. Mas Isaías não se refere a um ser. É o quê? É uma estrela e se refere à Babilônia. Aí alguém diz assim, mas então, Kenner, esse texto tem um duplo sentido. Ele significa tanto uma profecia contra a Babilônia e se refere também a um ser maligno que caiu do céu. Aí é o seguinte, aí é perigoso demais. Porque o texto não permite isso. Nem no Novo Testamento nós temos esse tipo de referência. Isso é uma interpretação posterior. Então, Isaías 14 está se referindo à Babilônia. São Jerônimo, quando traduziu, também estava pensando provavelmente na Babilônia. E não em um ser celestial. Nem aparece a ideia de anjo aqui ou coisa desse tipo. Mas Kenner, e lá em Lucas 10? Que fala que Jesus, eu vi quando Satanás caía do céu. Do que está se falando? Está no presente, né? E uma coisa que acontece... E o verbo no grego, lá em Lucas, é algo que acontece cotidianamente, acontece sempre. Jesus fala que viu Satanás caindo, ou sempre cair do céu, quando os discípulos voltam, dizendo
que expulsaram demônios, curaram pessoas, etc. Jesus está dizendo o seguinte: eu vi Satanás sendo derrotado por vocês. Eu vi Satanás sendo derrotado por vocês. Wellington, a igreja tem usado essa versão desde os tempos mais remotos. Como explicar a origem do diabo mais coerente? É aí que está o ponto, Wellington. É aí que está o ponto. Nós não temos na Bíblia hebraica, né? Nós não temos na Bíblia hebraica uma preocupação para apresentar a origem dos demônios. Nós só temos duas coisas. Primeiro, no Novo Testamento estão lá os demônios, Satanás, entende? E Beelzebu, e etc. No Novo Testamento tem os demônios, um príncipe dos demônios, etc. No Novo Testamento está lá. E não há nenhuma discussão de onde ele veio, nem de onde eles vieram. O único texto na tradição judaica que fala da origem dos demônios, e esse texto depois é relido, retomado, refeito e influenciado outros textos, é o livro de 1 Enoque. Em 1 Enoque, que é um livro pseudepígrafo, não está na lista canônica. Ele é citado no Novo Testamento, mas não é considerado canônico. 1 Enoque fala da origem dos demônios e diz que os demônios saíram dos corpos dos gigantes. Isso está em 1 Enoque, não na Bíblia hebraica, em 1 Enoque. Anos depois, um livro chamado Jubileus, do 2º século a.C., recebe 1 Enoque, é influenciado por 1 Enoque, reconta a história que está em 1 Enoque e diz que desses demônios que saíram dos corpos dos gigantes, dentre eles, foi tirado um líder chamado Mastemas, príncipe dos espíritos malignos. Nesses textos nós encontramos uma proposta para as origens dos demônios. Não há no texto canônico, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nenhuma narrativa que fale da origem dos demônios. Esse é o ponto. A Bíblia não se preocupa em explicar as origens dos demônios. A Bíblia só nos informa que eles estão aí e eles atuam e eles são seres malignos contra os quais o Senhor e o Messias venceu, guerreou e venceu, e nós vencemos também. Ok? Então, é uma questão que a Bíblia nos oculta, como tantas outras coisas. Negar a existência dos demônios por conta disso é um equívoco. Como também ler Isaías como se estivesse falando da origem dos demônios é outro equívoco. É outro equívoco. Entendeu? Agora vamos lá para o culto. Apocalipse 12, né? O dragão caiu do céu, levou um terço com eles. Isso aí é um termo apocalíptico. O dragão já é dragão no céu, então ele não é um anjo, se transforma em um ser maligno. E provavelmente aqui a gente esteja falando de um texto, Apocalipse 12, que tenha as memórias de 1 Enoque, não exatamente de Isaías. Ou uma releitura de Isaías a partir de 1 Enoque, lá em Apocalipse 12. Isaías mesmo e Ezequiel não falam isso. Isso justificaria pelo menos a compreensão de que eles são anteriores à criação e nesse sentido a Bíblia só explica o que vem a partir dessa criação? Wellington, não sei. Não sei. Não saberia. É uma hipótese, entende? É aquela coisa, a gente não sabe de onde vem. O que não dá agora é para levar a sério qualquer pessoa. Não, Léo. A serpente em Gênesis 3 não é chamada de demônio. Você já percebeu? Ela diz que o demônio entrou no corpo dela e ela falou. Em Apocalipse, ele faz a releitura de Gênesis e diz que a antiga serpente e tal. A primeira vez que a antiga serpente é tratada como demônio é num livro chamado Eclesiástico, capítulo 24, que é um livro apócrifo, que está na Septuaginta, por exemplo, texto grego.
Então, o que não dá agora para fazer é levar a sério, uma prática religiosa que diz que cultua ou que tem como modelo Lúcifer. É isso que eu estou explicando. Para poder fazer uma estátua para Lúcifer, precisa então acreditar que nessa interpretação de Isaías 14 e Ezequiel 28. É claro que eles estão se referindo a Satã ou qualquer coisa que seja. Só que olha só, olha qual é a base dessa religião. Quando você ouve esses caras falando, eles dizem assim, Paulo, eu já expliquei o que é Lucas 10, tá? Lucas 10 eu expliquei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa live salva por um dia. Aí você pode ter acesso, depois eu apago ela lá. Veja só. Está explodido Neuza Tioc, Alcione Emerick, Daniel Mastral. Então, veja só. Veja só. Essa religião aí, essa seita lá no sul, que está dizendo adorar a Lúcifer, eles afirmam que adoram no sentido de trazer à memória a figura de alguém que se rebelou, de um ser que se rebelou contra Deus, e eles então são subversivos também. Aí botaram a estátua de um ser assim, como na Idade Média se pensava. Gente, a história de um ser que se rebelou contra Deus no céu, essa história é uma invenção a partir de Isaías 14 e Ezequiel 28. Então, quer dizer, a ignorância dessa prática religiosa se dá, inclusive, por eles nem conhecerem direito o objeto que serve para eles de modelo oculto. Ou seja, Lúcifer. É uma religião vazia. Agora, isso é positivo? Isso é agradável? Eu creio que não. Imagina, no meio de uma catástrofe, como foi do Rio Grande do Sul, os caras levantarem uma estátua para Lúcifer. Porque ele representa um tipo de rebeldia ou revolta contra Deus. Se você olha o texto da Bíblia hebraica, o Novo Testamento, Pai de Jesus Cristo, Deus de amor, de misericórdia, de cuidado, esse Deus deve ser adorado, né, cultuado e amado. Qualquer narrativa que apresente um ser que é contra ele, quer dizer, escolher por esse ser que é contra ele é no mínimo ignorância, burrice. Mas o problema maior é que as bases dessa religião, as bases desse culto, são bases frágeis, ignorantes, de desconhecimento. Porque essa figura é uma figura que foi criada, a figura Lúcifer, não Satã, os demônios, foi criada na Idade Média, por aí. Os demônios existem? O Novo Testamento vai dizer sim. Satã existe? O Novo Testamento vai dizer sim. O príncipe dos demônios existe? O Novo Testamento vai dizer sim. Os demônios podem possuir pessoas, podem ser exorcizados? Sim. O Novo Testamento diz isso, a tradição cristã diz isso. Ponto. Lúcifer, essa palavra latina, originalmente se referia a Satanás, aos demônios? Não. Isaías 14, Ezequiel 28, falam de um ser angelical que foi contra Deus e que se chamava Lúcifer? Não. Fala do que então esses dois textos? Falam do que esses dois textos? Os dois textos falam, Isaías, do rei da Babilônia, que é tratado como um ser que está no alto e que vai cair, e Ezequiel 28 fala do rei de Tiro, que é exaltado e vai cair também. É uma profecia contra esses reis, contra a arrogância, contra a perseguição destes reis a Israel. Não deixe de ser influenciados pelo maligno, mesmo que sejam ignorantes quanto a isso. Pois é, Rodrigo. Até para serem influenciados pelo maligno, age de maneira equivocada, ignorante, né? Então, assim, cultua. Agora, eles estão cultuando a Lúcifer? Olha que ignorância isso. Olha que ignorância. Não sabem nem o que estão cultuando, não sabem nem do que estão falando. Ah, não, nós não cultuamos Lúcifer, eles vão dizer. Nós temos aqui, na verdade, a figura de Lúcifer como alguém que se rebelou contra o sistema. Pois é, então procure outra figura, porque Lúcifer
não tem nada a ver com o anjo que se revelou no céu. A expressão Lúcifer em latim se refere a uma estrela que se aplicava à Babilônia. Ponto. Então essa foi a discussão, né? Uma pena mesmo que no meio dessa catástrofe do Rio Grande do Sul, o que gere polêmica seja uma estátua de um ser que na verdade é uma invenção, Lúcifer, né? Uma invenção após uma tradução do hebraico para o latim, né? Helel ben Shahar, Helel, estrela da manhã, né? Lúcifer, termo latim para esse conceito hebraico, estrela do céu, que se aplica a quem? Se aplica ao rei da Babilônia e a Jeremias, e a Tiro. Lucas 10, alguém perguntou, Lucas 10, eu vi Satanás caindo do céu. Veja, aquele texto está dentro do contexto em que os discípulos voltam vitoriosos, porque expulsaram os demônios, curaram as pessoas. E o verbo em grego está como se fosse uma ação contínua. Vi Satanás caindo, entendeu? Quer dizer, sendo derrotado por eles. Então Lucas 10 também não está falando da queda de Satanás, de Lúcifer no céu. Apocalipse 12 também não. Apocalipse 12 fala que até o dragão, já é dragão lá em cima. Ok? Já é dragão que cai. Aí, provavelmente, seja mesmo uma influência de primeiro Enoque. Satanás foi um anjo que se rebelou? Pois é. Nós começamos essa conversa, Nayara, já tem quase 1 hora, eu acho. 42 minutos. E foi exatamente isso que eu expliquei aqui. Então, gente, eu vou salvar essa live. Vou deixá-la 24 horas aqui no meu Instagram, depois eu apago, porque ela não está muito bem editada e tal. Se vocês quiserem baixá-la, depois vocês conseguem baixar, ouvi-la de novo, para entender essa questão do tema Lúcifer, né? E isso em relação a Isaías, a Ezequiel, e essa coisa lá que aconteceu no Rio Grande do Sul, essa estátua que construíram, que depois disso tudo, para mim, passa de uma ignorância pagã. Eu acho que essa é a palavra mais certeira para isso, uma ignorância pagã. Tomara que eles tenham pelo menos a luz mesmo, a luz de algo mais coerente, mais substancial. Ok? Então, gente, um beijo, que Deus abençoe vocês. E quem não assistiu a live toda, eu vou deixar aqui por algumas horas. E você pode acessar novamente. Um abraço, até a próxima.